Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Selimograph. Esse vídeo a gente vai aprender a usar o For Loops with Feedback, né? Esse Node que parece uma coisa muito cabeluda, mas que na verdade é bem simples. Eu tenho aqui esse render que eu fiz, eu utilizei essa técnica do For Loop, né? Mas não é isso que a gente vai aprender a fazer hoje. Se vocês quiserem eu faço tutorial ensinando, mas eu acho que por esse vídeo aqui vocês já vão aprender a fazer coisas parecidas com isso aqui, beleza? Eu tenho aqui, né, esse node aqui que está sem o display flag, perdão, né, que é chamado, porque ele é exatamente o resultado, né, que eu tive nesse render, que eu vou mostrar depois os passos que eu fiz. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre esse for loop, beleza? Então eu vou botar aqui o Polygon Mesh nessa box. Ela vai ter aqui, né, os 9 lados em cada face do cubo, né, que seria cada face inteira, assim, vai ter essas 9 faces, né, essa geometria. Beleza, aqui a gente poderia fazer o que, né, no Houdini? Eu poderia criar um Polyextrude, por exemplo, dar aqui um extrude de 0.2, por exemplo, botar como elementos individuais, para cada face ser tratada como elemento individual, e criar um grupo de front, né? Então essas faces aqui geradas por essa extrusão, elas vão fazer parte de um grupo, né? Que é o grupo Extrude Front. Aí eu poderia criar aqui um node primitive, né? Que aí vai fazer a transformação em cada primitiva separadamente, fazer o do transformation e botar aqui em ponto 7, por exemplo. Aqui ele está fazendo essa transformação em todas as primitivas, por isso que está dando essa distorção. Basta a gente vir aqui em source group e botar o extrude front. E a gente tem um resultado bacaninha aqui, beleza? O que acontece, né? O que a gente fez até aqui? A gente criou o box, o polyextrude e o primitive. Como o Houdini funciona? Ele é sempre uma leitura de cima para baixo, lendo os nodes cada uma vez, né? Então, por exemplo, ele vai calcular o box e passar para o polyextrude, calcular o polyextrude e passar para o primitive, calcular o primitive e passar para qualquer outros nodes que você for fazendo. Só que eu posso, por exemplo, querer fazer isso aqui mais vezes, né? Esse é um exemplo. Eu posso querer assim fazer isso, né, acontecer diversas vezes, repetitivamente. O jeito assim mais óbvio para quem não conhece o for loops seria duplicar com Alt esses nodes, apertar de novo, duplicar uma segunda vez, conectar de novo e a partir daí ir fazendo isso, beleza? Claro que aqui eu poderia ativar o Extrude Front e aqui também para ficar certinho, tá vendo? E aí a gente poderia duplicar isso quantas vezes a gente quisesse e a gente teria esse resultado, beleza? 4 vezes, olha só, a gente duplicou 4 vezes. Só que imagina que você precise fazer isso 10 vezes com variações em cada uma dessas repetições. Isso daria um trabalho muito grande. Para isso existe o for loop, beleza? Vamos criar aqui o for loop, conectar o polyextrude aqui e conectar esse polyextrude aqui, perdão, vamos lá, entrar com ele aqui embaixo. Acabei de ver que está errado, né? Na verdade, esse node entra aqui, beleza? E a gente tem aqui esse polyextrude e o primitive acontecendo dentro dessa caixa vermelha aqui que o for loop criou. O que isso significa? Se a gente vier aqui nesse repeat ends aqui, tá vendo que é o final do for loop, a gente tem iterations 10. Vou diminuir para 3. O que esse iteration significa? É o número de vezes que ele vai repetir todas as operações que estão dentro dessa caixa vermelha. De que forma ele faz isso, né? A gente passa do box para o repeat, para o polyextrude, para o primitive, para o repeat end, e normalmente no Houdini a gente passaria para os próximos nodes que fossem criados. Aqui no caso, o que ele vai fazer, né? Vamos supor que eu criasse aqui embaixo o normal. Beleza? Então a gente tem aqui o normal aqui embaixo, olha só. A gente já teve um resultado diferente aqui. O que ele vai fazer aqui então? Olha só, ele vai vir do box para o repeat begin, para o polyextrude, para o primitive, para o repeat end. O repeat end está com iterations em 3. Ou seja, ele vai repetir isso 3 vezes. Ele vai subir de novo aqui. Então, esse for each faz isso, né? O for loops, perdão, ele faz isso. Ele vai passar até o final, ele vai subir, repetir essas operações, subir
repetir as operações e descer para o normal para completar as 3 repetições. Eu poderia botar aqui em 5, por exemplo, e ele vai fazer esse processo de repetir o que está aqui dentro 5 vezes. Beleza? Então é simplesmente isso, não é complexo. Claro que eu poderia, por exemplo, criar aqui um outro polyextrude. Vamos lá. Beleza? Nesse polyextrude eu vou botar aqui o extrude front, o grupo. Vou deixar em 0, mas eu vou criar o front group aqui chamado extrude front. Beleza? E aqui no polyextrude eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro polyextrude aqui fora, beleza? Olha só. Esse polyextrude eu vou deixar em 0, mas eu vou criar um extrude front. Ou seja, esse primeiro node aqui do for loop, ele já vai ter um grupo extrude front para puxar, beleza? E aí vai acontecer exatamente isso que vocês viram aqui, olha só. Só que o que isso aqui significa, né? Eu poderia deixar esse primitive depois, eu quero ver que vocês vejam o que vai acontecer. Olha só. Eu tenho o polyextrude 1, ele vai criar um grupo chamado extrude front. Vai passar para o polyextrude 2, ele vai criar um outro grupo chamado extrude front, e ele pode fazer uma extrusão minúscula de 0.01. E aí depois desse grupo a gente vai ter uma transformação que vai diminuir para 0.6, o grupo extrude front, beleza? A gente diminui aqui para 0.2, vamos ver o que a gente tem. Olha só, ele não, curiosamente... Perdão, agora sim a gente está conseguindo ver. Eu não estava com o repeat end selecionado. Perdão, vamos lá. Voltar aqui para o 0.6. Então o que está acontecendo aqui agora, né? Ele está chegando aqui, criando uma extrusão de 0.2. Aí ele cria uma extrusão minúscula. A gente nem precisa dessa extrusão, na verdade. A gente só precisa do grupo extrude front, beleza? Ou seja, vamos lá. Vamos deixar aqui em 1 iteration, beleza? E vamos visualizar. Está acontecendo uma vez o que a gente tem aqui, então. Olha só. A gente pegou, fez a extrusão, criou uma outra extrusão aqui para não alterar essas faces aqui de trás. E quando a gente faz o primitive, aqui no caso ele não está aparecendo direito, vou ter que aumentar mesmo aqui os iterations para vocês verem. O que ele faz, né? Olha, curiosamente agora não funcionou, né? Na hora que eu ia mostrar, não funcionou. Ele voltou a como estava. Eu acho que aqui eu vou precisar ter uma mínima extrusão para ele criar o grupo, porque senão ele não cria grupo nenhum. Beleza. Agora sim a gente vai conseguir ver. Vamos lá. Agora está dando para visualizar, olha só. Eu criei uma extrusão e aí eu fiz uma outra que não saiu quase nada. É praticamente invisível essa segunda extrusão. Ela só funciona para criar esse extrude front, esse segundo grupo aqui, que vai ser essa face aqui que foi diminuída pelo primitive, tá vendo? Então se eu tirar o primitive, olha só, tem uma facezinha minúscula aqui, que quando eu ativo o primitive, ela diminui. E aí isso vai ser repetido, né? Então se eu fizer 2 vezes agora, vamos lá, ela vai fazer a extrusão e vai fazer isso aqui de novo. 3 vezes, ela vai fazer isso aqui de novo. E você pode fazer, por exemplo, até 6 vezes, né? E você tem essa situação aqui. Aí eu poderia, só para fazendo algumas, explorando aqui as possibilidades para vocês entenderem, eu poderia criar aqui um attribute randomize, beleza? E esse attribute randomize, eu poderia botar o nome do attribute de active, beleza? Olha só. E aí botar que ele é um randomize two values. Olha só. Botar aqui em 1, como um float. E o que o two value significa? Que ou ele vai ser 0 ou vai ser 1, beleza? E então esse attribute name aqui para cada face, né? Vamos mudar aqui para primitives, beleza? Para cada face vai ser o 0 ou 1, tranquilo. Agora então a gente precisa vir aqui no polyextrude, vamos lá. E a gente vai dizer o seguinte: eu quero que esse polyextrude aconteça somente, vamos deixar esse polyextrude aqui depois, perdão, agora sim. Eu quero dizer que esse polyextrude aqui aconteça somente onde
o atributo active é igual a 1. Então olha só o que a gente tem. Em algumas faces aconteceu, em outras não, de forma randômica, beleza? Aí eu poderia vir aqui diminuir, acontecer em menos, ou aumentar para acontecer em mais, né? Porque isso aqui é a probabilidade de ser o valor A, que é 0, ou o valor B, que é 1, beleza? E aí esse polyextrude só acontece onde o atributo active é igual a 1, e esse polyextrude aqui só acontece onde a gente tem o extrude front group, que é criado exatamente por esse polyextrude aqui, ou seja, a gente controla toda essa situação somente usando esse atributo randômico aqui, beleza? Eu poderia vir também aqui, óbvio, e mexer nos parâmetros, né? Botar aqui para 0.8, a gente vai ter uma quebra mais sutil, olha só. Só que o poder do for loop não está simplesmente na repetição, está também nas variações que cada repetição permite. E isso só acontece quando você cria o meta import node, beleza? Que esse node aqui, ele vai carregar o metadata, beleza? Que é como se fosse uma informação de cada interação que está acontecendo. Então a gente poderia vir aqui e mudar o nome dele para metadata, só para ficar mais simples. E tem um motivo para fazer isso, beleza? Vocês vão entender já já. Mudei para metadata. Então esse node aqui, que é o metadata, ele contém as informações de cada interação. Então aqui a gente tem o primeiro iteration, isso está aqui no metadata. Aqui a gente tem o segundo iteration, está aqui no metadata. O terceiro iteration, está aqui. Está tudo aqui, beleza? Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode puxar essa informação aqui, desse atributo aqui chamado iteration, olha só, que significa as repetições, né, que a gente tem aqui, o iteration, e multiplicar ou dividir por qualquer parâmetro que a gente tem aqui dentro, e a gente vai ter variações que vão ser controladas por cada interação, beleza? Então, por exemplo, eu poderia vir aqui no polyextrude e dividir isso pelo número de iterações. Então vamos lá, como a gente faz isso? A gente cria um detail, um atributo chamado detail, bota aspas, ponto, barra, e escreve metadata, que é o node que a gente renomeou aqui, ó. Fecha aspas, vai colocar, olha só para vocês entenderem, tá? Eu vou explicar primeiro. Esse float chamado detail, o que ele é? Ele puxa um atributo de detail, que no caso do metadata, os atributos que ele carrega são atributos de detail, né, que são atributos únicos para toda a geometria, não são um atributo de primitivas, um atributo de pontos, nem de vértices, beleza? Então a gente vai puxar um atributo de detail como? Primeiro a gente vai dizer da onde esse atributo está sendo puxado, no caso desse node aqui que a gente referenciou ele aqui nessa expressão, beleza? Aqui a gente vai dizer o nome do atributo que a gente vai puxar, e aqui a gente vai dizer o index desse atributo, beleza? Então vamos lá, ó, surface node, que é a gente vai puxar o node da onde é, o nome do atributo que é iteration e o atributo index que é 0, beleza? Então vamos lá, vírgula, aspas, iteration, fechou aspas, vírgula 0, fechou parênteses. E agora olha o que a gente tem, cada vez que acontece uma interação, ele diminui a distância aqui da extrusão. Eu vou aumentar para isso ficar mais visível, então olha só. Tá vendo? A gente poderia até pegar todo esse detail aqui, que são as iterations, e multiplicar por 2. Só para ficar mais visível. Olha só, então ele vai diminuir mais ainda, tá vendo? Até o ponto que praticamente não cresce. Aqui, olha só. Vamos aumentar aqui para 0.8 para a gente conseguir ver. Tá vendo? Então, a gente tem uma diminuição para cada iteration, beleza? Então a gente pode fazer isso aqui, vamos tirar esse multiplicação por 2 aqui, aqui também, beleza? E vamos dar uma olhada aqui, o que mais a gente pode fazer? A gente poderia mexer aqui no primitive também, fazer diversas coisas, mas uma coisa que eu acho interessante é que a gente poderia, por exemplo, usar esse attribute randomize aqui para controlar essas extrusões, beleza? Então esse attribute randomize está com active, beleza? A gente pode vir aqui no polyextrude e aí aqui em cima botar aqui aquela expressão, ó, active igual a 1. Olha só a loucura, perdão que eu apertei sem querer aqui o negócio da NVIDIA. Olha a loucura que aconteceu.
Vamos entender isso aqui. Primeiro eu vou deletar esse polyextrude inicial, porque a gente não precisa mais dele. Porque agora esse polyextrude aqui não está mais sendo controlado pelo front, pelo extrude front. Ele está sendo controlado pelo atributo de active que está randomizado aqui. Beleza? Vou diminuir aqui para ter menos randomizações. Vim aqui no repeat end e diminuir para 3 iterações, por exemplo. A gente pode tirar esse outro polyextrude para acontecer essa diminuição aqui da malha de uma forma mais simples, né? Sem aquelas quebras que a gente tinha feito. O que isso aqui tudo significa que eu fiz, né? Ele está randomizando, esse attribute randomize estava aqui fora, ou seja, ele randomizava uma vez e pronto, ficava parado. Agora, ele está randomizando toda vez que repete um iteration. Então ele desce aqui, randomiza uma vez, vem aqui para baixo, volta, randomiza a segunda vez, toda vez que tiver um iteration. Então, se a gente aumentar para 5, a gente vai estar fazendo várias randomizações, tá vendo? Só que esse attribute randomize, aqui em options, ele tem o global seed. E esse global seed não muda. Toda vez que ele repete, o global seed é o mesmo. A gente pode muito bem vir aqui. O global seed seria assim, um valor aleatório que toda vez que é mudado, muda a randomização desse atributo, beleza? Só que ele não está mudando. Os valores que estão 1, os valores que estão 0 são as mesmas faces, né? Então, por exemplo, face 10, ela vai estar 1 na primeira iteração, vai estar 1 na segunda iteração, vai estar 1 na terceira iteração, e não é isso que a gente quer. Tá? Então a gente pode simplesmente vir aqui e botar a mesma coisa que a gente fez lá, ó, ponto barra, para puxar, né, a gente sair desse node e ver os nodes que estão fora dele. A gente vai escolher aqui o metadata, vai botar aqui o atributo que é o iteration, 0 e fechar. Então agora está totalmente aleatório, tá vendo? A gente pode tirar isso aqui para... Não, vamos deixar como está. Vamos só diminuir um pouquinho aqui, esse primitives, beleza? E a gente pode aumentar aqui o número de iterations. E olha só como a gente vai criando uma estrutura super complexa, simplesmente com esse número de nodes, tá vendo? Eu vou, na verdade, vou subir aqui de novo, que eu acho que o resultado fica mais interessante, porque fica mais visível, né? Ele não diminui tanto. A gente pode vir aqui para 10 mesmo. E olha só a estrutura que a gente criou, né? E aí, aqui você pode mexer em todos os atributos. Eu posso vir aqui e aumentar para 1.2, por exemplo, aqui. O resultado já vai ser bem diferente, olha só. Beleza? Eu posso vir aqui no atributo randomize, aqui em distribution, e diminuir ou aumentar. Tá vendo? Quando eu aumento aqui, olha só, o número de faces que passa a ter, tu tá esperando porque ele vai demorar, olha só, o número de faces que passa a ter as extrusões aumenta, tá vendo? Então, dá pra gente controlar muito essa estrutura que a gente criar, beleza? Eu poderia vir aqui da mesma forma que a gente fez e criar uma esfera, né, botar ela como um polygon, aumentar aqui para 4, por exemplo, e conectar ela. Isso aqui vai se adaptar para um formato esférico. E olha só, fica uma coisa um pouco sci-fi, um pouco espacial, não sei. E aí vocês podem dirigir como vocês quiserem. E o principal é se atentar aqui ao metadata, né? Que a gente pode alterar, né? A gente pode customizar esses atributos em cada interação usando esse metadata, beleza? E isso, pô, facilita demais, né? Ao invés de você precisar ficar copiando e colando esses nodes, beleza? Então, assim, é basicamente isso. Aqui eu poderia, por exemplo, criar, se você quiser um outro look, uma coisa mais orgânica, um VDB from polygons, beleza? Botar aqui em 0.02, por exemplo. Olha só. Aí eu poderia até criar um smooth STF para dar um smooth nesse VDB, beleza? Tá como min curvature flow para ficar um pouco mais sutil. E aí criar um convert VDB e jogar ele para polygons de novo. E olha só, a gente passa a ter uma estrutura muito interessante aqui, com pouquíssimo trabalho, beleza? É basicamente isso, gente. Usem a criatividade de vocês aí. Esse Node é muito poderoso, ele consegue criar assim estruturas muito complexas
com poucos nodes, né? Simplesmente usando o metadata. E eu queria mostrar para vocês aquele render, né, que eu mostrei no início que eu tinha feito, que na verdade é essa estrutura aqui. E mostrar um pouquinho da minha criação aqui para chegar a esse resultado, né? Eu criei primeiro uma sphere, dei um remesh só para as faces aqui, né, para as minhas primitivas ficarem um pouquinho mais incertas, não ficarem tão uniformes, né? Porque aqui elas são muito uniformes, olha só. Criei um polybevel para dar esse efeito aqui, ficar bem diferente, tá vendo? Um attribute noise do z-scale, porque o z-scale é um atributo que controla as extrusões, beleza? Então com o noise animado, né, olha só, eu coloquei o noise aqui com uma animação com pulse duration de 2, element size de 0.3 e amplitude de 0.44 como multiply, beleza? E aí, esse time shift aqui eu vou mostrar depois, eu vou até apagar ele por enquanto. E aqui, olha só, eu vou ativar aqui essas iterações. Eu usei somente 3 iterations, beleza? Aqui a gente tem essa esfera que entra pra cá com o z-scale. Aí aqui no poly extrude, eu fiz a distância ser controlada pelo atributo de metadata. E só para vocês verem que eu fiz de uma forma diferente. Eu criei aqui um input, aqui um parâmetro chamado metadata, e puxei para ele o nosso metadata aqui, né? Que aqui no caso eu não alterei o nome para metadata, ele está como repeat begin 1 metadata 1, tá vendo? Então eu puxei ele daqui de cima. Por quê? Porque aqui eu só preciso botar -1 quando eu faço isso. Isso de certa forma facilita bem o trabalho, tá vendo? Porque -1 significa o parâmetro acima, aqui, tá vendo? Então eu criei aqui, eu só vim aqui, ó, clicar em, vamos achar, aqui, add spare input, beleza? Vou achar ele aqui, ele deve estar em algum lugar, aqui ó, spare input 1, tá bom? Aí a gente pode vir aqui, edit parameter interface, e nesse spare input, colocar o nome que você quiser, no caso que eu tinha botado metadata, em maiúsculo, né? Jogar ele para onde você quiser aqui, ó. No caso eu joguei lá para cima. Então, esses aqui são todos os parâmetros. Então aí você jogaria lá para cima, só que aqui eu não preciso ir até lá em cima, só para mostrar. Beleza, e aí aqui você bota ele como type, aqui tá vendo? Você bota como string, beleza? Então apply um accept. E agora aqui embaixo, olha só, vamos achar onde eu deixei ele. Metadata. Aqui você puxaria. Beleza? E aqui o que eu puxaria seria o repeat, tá bom? E aí, como eu botei ele em cima desse distance, bastou aqui no string botar -1, ao invés de precisar escrever toda aquela expressão aqui dentro. Acho que fica mais fácil de entender, tá bom? Então, gente, basicamente é isso, né? Depois disso eu primitive, botei o z-scale, botei aqui para ser controlado pelo z-scale também do noise, dividido por 2, né? Eu botei aqui para esse atributo aqui que a gente fez o noise, né? Controlar, além de controlar aqui a extrusão, né? Controlar também a escala, né? Que a gente teria. E aí é isso, esse foi o resultado, né? Eu posso dar o play aqui para vocês verem que está animado, porque o atributo noise de z-scale está animado, né? Então ele está animando tanto o tamanho das primitivas quanto a extrusão, beleza? Aí aqui eu tinha até criado esse two shops porque eu fiz um jiggle, depois eu tirei, porque acabou não tendo o efeito que eu gostaria. Criei um atributo noise chamado falloff, né, para controlar o shader, né, que eu usei. Isso aqui no caso não tem a ver com o for loop, né? Aí eu criei esse time shift no frame 1 para isso aqui teve a ver com fazer um loop, né, um loop perfeito. Então quando ele chega aqui no frame 124, se eu não me engano, ele volta para o frame 20, por isso que ele começa no 20 aqui, então ele ficou um loop perfeito, né? Só que isso aqui aí tem um mix, né? Eu fiz um mix entre a posição do frame 1 e a posição do objeto em si, né? E aí acontece essa mudança mais ou menos por aqui para bater com o frame 1, uma forma bem simples de fazer isso. Criei as normais. E aí eu criei o VDB, olha só. E aí teve esse resultado do VDB, usei um smooth, ficou assim, e usei um convert VDB, beleza? Só que eu fiquei mudando os parâmetros bastante tempo para conseguir um resultado que eu achava interessante, uma coisa orgânica, parecendo
né, uma espécie de uma bactéria, uma coisa alienígena. Usei o Attribute Transfer, né, para puxar aquele falloff que a gente tinha criado. Olha só, o resultado foi esse. Esse Attribute Blur aqui, eu acho que nem chegou a fazer uma diferença. Eu tinha colocado ele por algum motivo e acabei não usando. Então eu posso deletar ele porque ele não faz diferença. Usei Transform só para fazer essa esfera girar. Então ela está girando no próprio eixo também, parando no mesmo ponto, né, para criar o loop. E aqui eu botei o material, né, que eu tinha criado, que agora ele está com esse ponto de exclamação porque eu deletei, né, para mostrar aqui, para ficar mais limpo o projeto eu tinha deletado. Então basicamente é isso, gente. Esse Node é muito poderoso. Espero que vocês usem ele aí e consigam fazer projetos legais. Se tiverem algum tutorial aí para pedir qualquer coisa que quiser aprender a fazer no Houdini, qualquer informação que você quiser sobre o Houdini, quiser aprender a fazer uma simulação, alguma coisa assim, deixem nos comentários. Comentem aí, deem o feedback se vocês acharam tutorial interessante, né? Se vocês acham que está muito demorado, está muito rápido, a explicação está muito rápida ou está lenta demais. Deixem aí nos comentários o feedback, por favor, que ajuda muito. Deixem também uma curtida e se inscrevam no canal, hein? É isso, vão aprender o Houdini porque vale a pena. Sou da igreja do Houdinismo, hein? Valeu, galera, até a próxima.